Esta é a quinta aula da sequência sobre as substâncias, né, e os modelos de ligações químicas. Então, por último, nós estamos tratando agora das substâncias moleculares. Nós vamos ver as características desse tipo de substância. Então, o que são moléculas, né? Então, antes de falar de substâncias moleculares, a gente precisa falar dessa unidade, né, que chama molécula. Então, as moléculas são unidades da matéria formada por átomos que ligam-se um ao outro através de uma ligação covalente. Na ligação covalente, os átomos que fazem parte desta ligação compartilham um ou mais pares de elétrons da camada de valência. Dessa forma, não há perda ou ganho de elétrons entre os átomos da ligação, como ocorria, por exemplo, na ligação iônica. A estrutura que se forma, a molécula, é a unidade formadora da respectiva substância molecular. Então, vamos ver, né, um exemplo mais simples de molécula, que é a molécula do gás hidrogênio. Então, aqui, esta representação, né, ela traz aqui uma representação do átomo de hidrogênio, lembrando a todos que essas representações nunca são escala, né? O núcleo é sempre muito menor do que o tamanho total do átomo. Então, aqui é a representação de um átomo de hidrogênio. Uma outra forma de representá-lo é o símbolo químico do hidrogênio com um ponto mostrando o elétron dele de valência. No caso do hidrogênio, o elétron de valência é o único elétron que ele tem. Quando dois átomos de hidrogênio então, se ligam para formar a molécula do hidrogênio, os elétrons tendem a ficar entre os núcleos dos átomos, pois passam a ser atraídos pelos dois ao mesmo tempo. Então, a representação que a gente faz dessa molécula é representar os dois átomos de hidrogênio que estão ligados e os dois elétrons, então, representados entre eles. O símbolo da ligação covalente é justamente você ter, então, um traço para representar a ligação, ou seja, esse compartilhamento de elétrons entre os dois átomos de hidrogênio. Então, essa aqui é uma fórmula estrutural da molécula de hidrogênio. Como é que a molécula se forma? Então, nós vamos ver agora um gráfico de energia versus distância entre dois átomos de hidrogênio. Então, olha só, vamos antes entender o gráfico. Olha, aqui no eixo das ordenadas, nós temos um gráfico de energia. E a energia zero, ela corresponde a uma distância infinita entre os átomos, ou seja, uma distância tal que, quando os átomos estão a essa distância, não existe, né, uma atração entre eles. Vamos começar a análise desse gráfico, então, da extremidade, maior distância possível entre os átomos, e nós vamos ver o que vai acontecendo, então, quando eles se aproximam. Então, nessa maior distância, como a gente viu, a energia é zero. À medida, então, que um átomo se aproxima do outro, então, olha só, uma distância agora de 250 picômetros, a gente vai ter, então, olha, uma distorção da eletrosfera, porque o núcleo de um passa a atrair os elétrons do outro e vice-versa. Ocorre também uma repulsão núcleo-núcleo, mas que ela é menor porque a distância entre eles é maior. E aí, então, quando efetivamente, né, esses dois átomos se unem para formar a molécula é formada quando ocorre a energia mínima. Então, a distância entre esses núcleos, que corresponde a essa energia mínima, é chamada de comprimento de ligação. Então, veja que na terceira imagem, ela mostra a energia mínima e uma separação de 74 picômetros, que seria a leitura desse gráfico aqui. A distância internuclear, que corresponde à energia mínima, é o que a gente chama, então, de comprimento de ligação. A gente também pode ver. Achei que o link ia abrir. Vamos voltar no outro slide? Não volta. Bom, depois eu mostro para vocês ao final, né, uma simulação aí desse gráfico. Então, gente, as representações para as moléculas, né, a gente viu ali a representação como fórmula estrutural. A gente viu do hidrogênio, eu estou mostrando agora do iodo e do gás carbônico, dióxido de carbono, que é o CO2. Mas vamos começar do início. Então, eu tenho um nome de uma substância. Eu estou mostrando aqui para duas. Então, a primeira substância é o dióxido de carbono e a segunda é o iodo. Depois, eu posso ter também as fórmulas moleculares, que me indicam
quais são os elementos presentes na substância e a quantidade em átomos de cada um. Então, no CO2, eu tenho um átomo de carbono ligado a 2 átomos de oxigênio. E no iodo, eu tenho 2 átomos de iodo ligados entre si, similar à molécula do hidrogênio. A fórmula estrutural mostra, então, em que ordem esses átomos estão ligados e o tipo de ligação entre eles. O carbono aqui aparece ligado aos 2 oxigênios e o tipo de ligação é chamada ligação dupla. Nós vamos ver mais à frente o que é isso. E na estrutura do iodo, são só 2 átomos de iodo e eles estão ligados entre si, então, neste caso, por uma ligação simples. As representações tridimensionais, vocês vão vê-las de 2 tipos. Ou pode ser um modelo onde você tem, né, uma esfera representando cada um desses átomos, então aqui a representação de cinza está o átomo de carbono e de vermelho os átomos de oxigênio. E mostrando as ligações entre eles. É um tipo de representação. Aqui, então, são os átomos de iodo e a representação da ligação simples entre eles. Mas há um modelo também mais condensado que tenta dar noção para essa interpenetração dos orbitais, como a gente viu na formação daquele orbital molecular. Então, aqui seria, né, o átomo de carbono, onde parte dele agora, né, ele está compartilhando com os átomos de oxigênio, então eu passo a ter orbitais moleculares. Então, essa forma de representar mostra que um, né, ele passou a fazer parte do outro. Então, é como se essa, né, esfera ficasse agora interrompida. Tá? A mesma coisa ocorre na representação aqui do iodo. Como essas substâncias, né, elas podem existir em diversos estados físicos, vamos ver um modelo de um sólido molecular, assim como a gente viu modelos para sólidos iônicos e sólidos covalentes. Então, e também metálicos, né? Então, como seria um sólido? Olha, esse sólido do CO2, eu teria, então, olha, várias moléculas de CO2 ordenadas, compondo um retículo cristalino. Do mesmo modo do iodo, um outro tipo de ordenação, mas elas estão bem ordenadas. Olha, olha a repetição que se dá aqui. Vendo, ó, esta com esta, tá? E aí, então, ó, esta com esta, estão repetindo esse padrão. Depois a gente tem um outro padrão num outro sentido, que vai me falar do retículo cristalino do iodo. Para a gente compreender, então, o que ocorre nas mudanças de estado físico, eu escolhi essas duas substâncias porque tanto o gás dióxido de carbono, né, que é o gás carbônico, quanto o iodo, são sólidos que sublimam. O CO2, por exemplo, é conhecido como gelo seco. Vamos ver uma representação, então, da sublimação de cada uma dessas substâncias. Então, olha só. Representando aquele sólido do iodo, como que seria a sublimação? Seria o rompimento desse retículo cristalino do iodo, tá? Onde eu teria, então, olha, moléculas de iodo agora no estado gasoso. Para o CO2, a mesma coisa. Elas iam rompendo as interações nesse retículo cristalino, mas ele permanece como molécula de CO2. E a gente não tem o rompimento, portanto, da ligação covalente. Então, aqui nesse último, eu vou deixar essa apresentação para vocês, né? Então, vocês vão, ao acessar o link, vocês vão encontrar um simulador dos estados físicos. Tá? Escolha a água e coloque no estado gasoso. Caso não queira, né, abrir o simulador, há uma figura, tá? Dessa situação no próximo slide. Note que a estrutura das moléculas permanece sem alteração. O que ocorre é o rompimento de uma interação entre as moléculas. Em outras palavras, a ligação covalente entre os átomos que formam a molécula não se alteram com as mudanças de estado físico. Logo, é um modelo de interações entre as moléculas, que a gente chama de interações intermoleculares, que vai explicar as propriedades das substâncias moleculares e não a ligação covalente. Então, aqui está a imagem, caso vocês usem, né, o simulador. Note que aqui a água no estado gasoso, olha, as moléculas de água que está representado de vermelho, hidrogênio, o oxigênio, de branco os hidrogênios, a molécula da água ela permanece. Né? Então, eu tenho várias moléculas de água. Então, a interação, essa ligação entre o oxigênio e os hidrogênios para a molécula da água, ela não é rompida. Então, esse é o fim, né, da sequência das 5 aulas introdutórias para os modelos de ligação química.